quinto ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. O tema da aula de hoje é madeiras. Nós vamos continuar falando dos naipes, né, de uma orquestra, e hoje falaremos especificamente do naipe de madeiras. Você vai precisar para essa aula daquele material de sempre, algumas folhas de papel ou caderno de arte, lápis de escrever, lápis de cor e canetinhas. Vou dar um tempinho para você se organizar aí. Muito bem, então antes de passarmos ao conteúdo da aula de hoje, né, mais específico, vamos só relembrar aqui o que a gente viu nas últimas duas aulas. Nós falamos da música Pizzicato Polka. E lembram que eu comecei a aula falando que o que poderíamos aprender a partir de uma música? Então veja quantas coisas nós conseguimos relacionar com a música Pizzicato Polka. Por exemplo, nós começamos falando sobre a família Strauss, sobre o pai que era compositor, os dois filhos, o Josef e o Johann, né? O Johann Strauss II, inclusive, é o compositor da Pizzicato Polka, e eles fizeram em parceria. Falamos também sobre as palavras, o significado das palavras pizzicato, que é beliscar em italiano, e polka, nós descobrimos que trata-se de um estilo, inclusive bem conhecido, na música, que foi influenciar a música popular brasileira. Então a polka no Brasil teve uma importância muito grande na formação da MPB. Músicas como, estilos musicais como o chorinho, por exemplo, tem em sua gênese a polka. Também na formação do carnaval, dos bailes de salão, né, e aí por diante. Também podemos falar a partir da polka sobre os gêneros de música erudita, música popular, música folclórica. Chegamos até a mencionar o Villa-Lobos, né, com base em tudo que a gente viu. Também vimos o método da tucanil musical, que consistia em formas diferentes de perceber e apreciar a música. Então vejam quantas coisas nós podemos extrair de uma música, né, que fizemos a audição ali de 2 minutos e pouquinho. Várias relações e várias associações. Bem, mostrando novamente esse gráfico, só para relembrar aqui, a família das madeiras é aquela que está ali na cor laranja. Ela é composta por flautas, clarinetes, oboés e fagotes. Hoje nós veremos um pouquinho sobre cada um desses instrumentos. Aqui eu já tenho no detalhe, né, o clarinete, o fagote, a flauta e o oboé. Nós vamos, antes de passarmos a cada um dos instrumentos, falar da classe geral a qual eles pertencem. Eles pertencem à classe dos aerófonos ou aerofones. As duas palavras estão corretas. Hoje também nós veremos alguns vídeos desse projeto muito interessante do Pequeno Príncipe. O nome do projeto é Música no Pequeno Príncipe. Então eu quero começar já agradecendo aos produtores que cederam essas imagens gentilmente para a gente apreciar aqui
E é um material muito legal. Vocês vão ver os músicos tocando esses instrumentos e também um pouco do histórico de cada um deles. Antes, então, nós veremos a apresentação dessa classe de instrumentos feitos pelo Eduardo Giacomini. Vamos assistir então. Vibrar o ar e musicar. Os instrumentos de sopro, também chamados de aerofones, formam um grupo muito grande de instrumentos. E o que os une é a mesma matéria-prima, o vento. Para transformar vento em música, há diversas formas. O uso dos lábios, o uso de palhetas, o uso de arestas ou ainda mais de uma dessas formas combinadas. Quando usa os lábios, falamos em embocadura, que nada mais é que um movimento que o músico precisa fazer com sua boca para direcionar o ar no instrumento, emitindo diferentes sons. Quando conta com palheta, os instrumentos de sopro podem ter palhetas simples, duplas ou livres. As palhetas dos instrumentos de sopro são lâminas feitas de diversos materiais, naturais e sintéticos, que vibram com a passagem do ar, produzindo som. Quando falamos em arestas, falamos em bisel, que é como um apito, que dependendo do jeito que o ar passa por ele, diferentes sons podem ser produzidos. Nesta série, produzida pelo projeto Música no Pequeno Príncipe, a gente vai conhecer alguns instrumentos de sopro, cordas e de percussão. Eu sou o Eduardo, esse é o Jonatas, e juntos vamos te levar a um passeio pelos instrumentos de sopro. Vamos lá? Então, vimos aqui com o Eduardo Giacomini, então, um pouco dessa classe dos instrumentos de sopro. Veremos também que os instrumentos aerófonos, eles são muito mais do que só instrumentos de sopro. Tem outros mecanismos, né, inclusive instrumentos de teclas, como é o caso da sanfona ou o caso do órgão, mas isso veremos em uma outra oportunidade. Hoje vamos falar aqui mais especificamente do naipe de madeiras. Para isso eu vou começar aqui mostrando um vídeo da Orquestra Sinfônica do Paraná, em que o clarinetista vai apresentar o seu instrumento e também tocar um pouquinho. Vamos assistir então. Bom, a clarineta, para mim, é um dos instrumentos mais versáteis de todos que eu conheço, por conta da utilização mesmo, de todo tipo de frase romântica, agitada, triste, alegre, pianicíssimos e fortíssimos. É um instrumento versátil da utilização, tanto na combinação com os outros instrumentos, quanto na capacidade de tocar passagens rápidas, passagens suaves e agressivas, do jeito que o compositor imaginar. A clarineta, ela está na família das madeiras e dentro da orquestra ela já está situada bem no miolo da orquestra, bem no meio. Eu acho um privilégio essa posição por conta do quanto que a gente consegue ouvir todos os instrumentos de uma maneira bem equalizada, bem distribuída. E consegue fazer as ligações, né, entre os naipes de maneira bem tranquila, né? Foi bem por acaso que a clarineta entrou na minha vida por conta de um vizinho que me indicou procurar uma banda na cidade onde eu venho, em Nova Friburgo, no estado do Rio, para conhecer a banda e com toda a possibilidade de começar a estudar lá. E o que eles pediam em troca é, uma vez você aprendendo lá, tocar na banda, como funciona nas bandas pelo interior.
então aqui a clarineta ou clarinete, né? Como falamos, as duas estão corretas. E é interessante que ela é muito parecida com o oboé, que é o próximo instrumento que veremos. Tem uma diferença na paleta, uma de paleta simples e a outra de uma paleta dupla. A gente pode ver, até pela imagem, que o oboé ele tem uma extensão na parte que o instrumentista vai soprar o instrumento. Nós vamos ver então um vídeo em que mais um músico da Orquestra Sinfônica do Paraná vai apresentar o instrumento para a gente. Vamos assistir. Meu nome é Fernando Tafilho, tenho 59 anos. Eu sou músico da Orquestra Sinfônica do Paraná como oboísta desde que a orquestra foi formada em 1985. Naquela época existia na cidade uma outra orquestra, a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Paraná, e meu pai tocava violino nessa orquestra. Então eu assistia aos concertos e fui me interessando pela música. Bom, é uma coisa que está no sangue da gente e parece que quanto mais a gente vai fazendo, mais tem vontade de fazer. Então, visualmente, o instrumento é diferente somente ali na parte da embocadura, mas o som também é um pouco diferente, como podemos perceber com esses dois vídeos. Agora nós vamos apresentar o fagote. São aqui 3 músicos, também da Orquestra Sinfônica, que vão falar um pouquinho sobre o seu instrumento. Vamos assistir. Esse instrumento chama-se fagote, um tubo de madeira, né? Que ele tem mais ou menos 1,34 m. Além disso, ele é um tubo dobrado. Na verdade, ele faz uma volta aqui, ó, né? Então é um tubo que vem aqui, vem por aqui, faz a volta e vai para cima aqui. Se eu desdobrar esse tubo dessa forma, ele vai ficar com 2,5 metros de comprimento. São 3 buracos aqui nessa mão e 3 buracos aqui, como na flauta. Só que a flauta toca-se assim. Como o fagote é um instrumento grave e grande, então eu tenho que tocar com uma correia para segurar o instrumento e eu produzo o som com a palheta. É a palheta dupla. São 2 palhetas, uma amarrada na outra, que eu tenho que fazer essa palheta. Se eu tentar assoprar o instrumento sem a palheta, eu mostro para vocês o que vai acontecer, ó. Absolutamente nada. A emissão do som é a vibração da palheta. Se eu assoprar a palheta sozinho, sem o instrumento, ela tem um som engraçado até. As pessoas riem muito com isso aqui. Mas aí, transmitindo essa vibração para o instrumento, aí o som aparece. Então, o fagote basicamente é isso. Meu nome é Evionei Moura, sou fagotista da Orquestra Sinfônica do Paraná. Minha relação com a música surgiu com meus 20 anos, profissionalmente, né? Antes disso, eu comecei meus estudos com 8 anos de idade, venho de uma família que não é musicista, né? Meu pai colocou para estudar porque achava bonito, enfim. Mudei para Curitiba, ingressei na Belas Artes, né? No curso de música de extensão, e é ali que eu tive o prazer, a vontade de estudar, entrar neste meio profissional. E desde então, foi com muito estudo e cheguei na Orquestra Sinfônica do Paraná.
Meu nome é João Vitor Júnior, sou fagotista da Orquestra Sinfônica do Paraná. Eu fui criado em família de músicos, comecei muito cedo a estudar música, de 5 a 7 anos, com meu pai em casa. Estudei fagote de início na igreja, depois eu parei por um tempo e comecei a estudar depois em 2000. Em 2000 foi minha primeira oficina de música de Curitiba, com o professor Noel De Vos, e em 2007 foi quando comecei a fazer aula com o professor Jamil Barque. Como sendo o instrumento mais grave do naipe das madeiras, é onde dá base e toda a sustentação ali para todo o resto do naipe, né? Muito bem, então, muito interessante também o fagote, por ele ser um instrumento mais grave da parte das madeiras, né? E até a extensão dele, a dobra, muito legal esse instrumento também. Sobre a flauta, que é o outro instrumento que compõe as madeiras, nós vamos trabalhar um pouquinho mais, tá? Então eu trouxe aqui alguns materiais que eu vou apresentando à medida que eu vou explicando essa atividade. Essa atividade vocês não vão precisar fazer nesse momento, é mais uma instrução aqui para que vocês, de repente, nessa semana se organizem, consigam conversar com o adulto para realizá-la. Então nós vamos primeiro fazer uma flauta de êmbolo. Aquela imagem ali dá uma ideia de como funciona esse instrumento. Então vejam, ali o corpo do instrumento está transparente, é um tubo, né? E vocês veem que tem uma vareta verde. Então essa vareta é responsável por dar a característica do som. E ali você tem um apito na parte superior. Nós não teremos como fazer o apito, nós vamos fazer de um modo caseiro, utilizando tubo de PVC, um tampão para esse tubo. Aqui eu estou usando o palito de churrasco. Se tiver vareta de pipa, pode ser, até é melhor, porque ela é mais longa, né? E mais resistente também. EVA. Aí vamos precisar de lixa. Eu não tinha uma lixa de madeira. Eu usei a lixa de unha mesmo, só para dar o acabamento no tubo. Poderia ser usado uma bolinha de isopor, mas eu vou usar uma tampinha. Então eu vou pôr aqui na tela os materiais que vamos precisar, né, para conseguir fazer essa flauta de êmbolo. Então, o tubo, 30 centímetros, por isso você vai precisar também de uma régua, né, para conseguir cortar no tamanho. E outra coisa, você vai precisar de ajuda de um adulto, porque vai mexer com materiais cortantes, né? Então ele pode usar uma serrinha ou um objeto próprio para cortar tubo, se tiver. Bem, mas com o tubo marca-se o EVA. Pode ver aqui que se você pressionar com força já aparece aqui. Em seguida é só cortar com uma tesoura. Se for fino como esse que eu estou usando, você vai conseguir cortar com uma tesourinha assim sem ponta. Se for EVA um pouquinho mais grosso, aí vai precisar de uma tesoura mais potente. E aí, logicamente, manipulada por um adulto. Com o EVA que você cortou aqui, você vai colocar na varetinha. Tente fixá-la de alguma forma, colando ou deixando um pouquinho mais grosso uma parte da varetinha. Eu aqui optei por passar uma fitinha, porque é ela que vai dentro aqui do sistema. Outro detalhe importante, para que ela consiga deslizar aqui no cano, você vai precisar usar o óleo. Esse óleo não é recomendável que seja de cozinha, porém, o ideal é que você não use um óleo tóxico, como óleo de carro ou desengripante. Então, se não tiver outro tipo de óleo, pode ser o de cozinha mesmo. O mais indicado é o óleo de copaíba, o óleo de linhaça, que são óleos não tóxicos. Mas, na falta deles, pode ser o de cozinha mesmo. Depois que coloca-se a varetinha no sistema aqui, lubrificada, você já tem o som aqui, que é soprando. Certo? Aqui faltou a lubrificação para evitar esse chiado. No fim, é necessário furar o tampão para prender aqui o sistema. Podem ver que esse ainda não furei, eu vou trazer pronto na próxima aula todo o sisteminha. Eu vou deixar um tempinho aqui na tela para você conseguir copiar os materiais que são necessários e também as instruções. Vamos lá.
Bem, então, tendo esses materiais, semana que vem você já consegue, né, trazer a nossa flauta de êmbolo pronta. Nós vamos continuar vendo sobre flautas e agora nós veremos também do Música no Pequeno Príncipe o vídeo que trata sobre flauta doce. Quem vai apresentar é o Eduardo e a musicista ali é a Ana Paula Peters. Ela vai trazer pra gente, então, uma música na flauta doce. Vamos assistir. Em mãos, um tubo com 8 furos. Isso basta para que a música ganhe vida. As flautas estão entre os instrumentos musicais mais antigos já feitos pela humanidade. Existem flautas de todos os formatos, tamanhos e tipos, construídos com inúmeros materiais. A variedade é imensa. Há flautas de bambu na Ásia e de argila na América do Sul. Também a forma de tocar pode variar muito. O povo indígena Nambiquara, por exemplo, produz flautas para serem tocadas pelo ar que sai das narinas. A flauta doce é chamada assim pelo seu tom aveludado. É um instrumento simples em questão de formato e funcionamento. Mas não se engane, seu domínio é muito mais complexo do que se pode imaginar. Dos 8 furos, 7 são para escolher as notas, e o 8º, específico para o polegar, serve para que o músico possa escolher a 8ª em que irá tocar, a mais grave ou a mais aguda. A flauta doce teve seus anos de glória entre os séculos XVI e XVII. Nessa época, o instrumento foi amplamente utilizado por músicos profissionais e amadores. Reunidos em quartetos, os músicos animavam as festas e faziam sucesso. Quando surge a flauta transversal com seu sistema de chaves, a simplicidade da doce acaba perdendo espaço. Mas no século XX, retoma sua força, sendo um instrumento bastante acessível e muito utilizado para a iniciação musical. Bora ouvir? Então a flauta doce é essa que a gente vê mais no nosso dia a dia, certo? Até nas escolas mesmo, algumas escolas têm ali no seu material um conjunto de flautas doce.
É indicada para quem está inicializando, né, na musicalização, mas ela, como a gente pode ver aqui, também é usada no meio profissional. Outro tipo de flauta é a flauta transversal. Quem vai apresentar esse tipo de flauta para a gente é o Leandro Gertner. Vamos assistir então. Eu ouvi um passarinho? Não, não estamos na floresta. Esse som é o som da flauta transversal. Ela tem esse nome pois fica perpendicular em relação ao corpo do músico, diferente de outros tipos de flauta. A história da flauta transversal é bem antiga. Lá na Índia foram encontrados desenhos de instrumentos muito parecidos que datam de 2 séculos antes de Cristo. Como muitos instrumentos, os ancestrais da flauta transversal são ligeiramente diferentes do instrumento que conhecemos hoje. No passado, ela era feita de madeira e uma única peça, e por isso não era possível ajustar a sua afinação. Assim, era comum que os músicos tivessem dezenas de flautas, uma diferente da outra, cada uma com um tom específico. A flauta transversal, como conhecemos hoje, só foi desenvolvida depois de várias modificações. O processo foi mais ou menos assim. Primeiro, o corpo da flauta. Ele ainda era feito de madeira, mas foi dividido em 3 partes: o bocal, a cabeça, o corpo e o pé. Depois, substituíram a madeira por metais. As flautas eram feitas de prata, de níquel e até de ouro. Um dos grandes responsáveis pelas alterações no instrumento foi o inventor Theobald Boeing. Ele adicionou uma série de chaves que abrem e fecham os buraquinhos no corpo da flauta, permitindo ao músico tocar mais notas. Uma curiosidade: apesar da maioria das flautas de hoje serem feitas de metal, elas continuam a fazer parte da família das madeiras, isso por conta do seu doce tom. Muito versátil, a flauta acompanha os mais variados estilos musicais. Ainda, ao tocar a flauta, o músico também pode adicionar diversos efeitos sonoros e rítmicos, como o beatbox. E inclusive cantarolar junto. Chega de conversa e vamos ouvir o flautista.
flauta transversal mais comum nas orquestras, é o que a gente normalmente vê. É uma flauta já mais elaborada, né, de uma extensão maior, e como vimos ali, ela pode também ser feita desses materiais. Só relembrando isso, a gente já mencionou que a flauta ela compõe o naipe de madeiras, mesmo sendo feita em metal, porque originalmente ela era feita em madeira. Outro tipo de flauta é a whistle. Essa flauta de êmbolo é um exemplo, né, desse tipo de flauta. Ela é uma flauta até mais simples, às vezes mais barata por conta disso, mas ela também é muito versátil. É o Leandro Dias que vai tocar e vai mostrar pra gente como funciona essa flauta. Vamos assistir. Já imaginou um instrumento que pudesse fazer você dormir ou dançar, mesmo contra a sua vontade? É isso que diz uma lenda sobre a tin whistle. Contam os antigos que as fadas usavam essa pequena flauta para enfeitiçar as pessoas, fazendo primeiro elas dormirem e depois dançarem. E assim ficavam, dançando, 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 sem poder parar. Divertido e meio assustador, não é? Tin whistles são palavras em inglês que significam apito de latão. E é isso mesmo que elas são. Uma espécie de apito com um tubo de latão formando uma pequena flauta. Nesse tubo de latão existem 6 furos que, quando tampados, fazem com que diferentes notas sejam emitidas. Se o músico soprar forte, as notas sairão mais agudas. Se o músico soprar mais fraco, as notas sairão mais graves. Existem whistles de vários tamanhos, uma para cada tom. Essas flautas existem há muito tempo. Há registros de flautas similares na China, datados de 5.000 anos atrás. Essas flautas antigas eram feitas geralmente de ossos ou de argila. Conta a história que um agricultor das Ilhas Britânicas começou a produzir flautas. Como ele não conseguia fazê-las de madeira, acabou fazendo a partir de um tubo de latão. Ele gostou do que produziu e foi para as feiras da cidade vender o seu instrumento. A flauta dele era chamada de penny whistle, que traduzindo quer dizer flauta de 1 centavo. Dizem também que para atrair compradores, ele tocava sua whistle e todo mundo parava seus afazeres para ouvi-lo tocar. Pelo baixo custo e sonoridade cativante, a whistle do agricultor acabou entrando em muitas casas e se tornou muito popular. Virou até símbolo da música tradicional inglesa, escocesa e principalmente irlandesa. A whistle já foi até considerado um instrumento de brinquedo, mas na realidade o seu verdadeiro aprendizado é desafiador. O músico deve ser capaz de executar diversos ornamentos próprios da música tradicional, como slides, trinados, e muitos outros. Vamos ouvir um pouco desse instrumento cheio de historietas e fantasia?
Então essa foi a flauta whistle, né? É uma flauta mais simples, como dizemos, mas muito versátil. Nós vamos ver agora mais um tipo de flauta. Trata-se do pífano, também conhecida como pife. Ela é muito comum na música popular brasileira, em estilos como o baião, forró. Esse vídeo que nós vamos mostrar, inclusive, do Leon Adam executando o pífano, ele vai tocar um forró. Vamos ver, prestar atenção também no timbre, né? Ali é falado um pouquinho sobre essa relação com a natureza e outras coisas, até o material que ela é feita. Vamos assistir, que é muito interessante. Viva Mestre Sebastião Biano! Viva a Banda de Pífanos de Caruaru! Os pífanos são parte importante da música popular brasileira. A Banda de Pífanos de Caruaru, de qual Mestre Sebastião Biano é o único integrante da formação original ainda vivo, colocou a cidade pernambucana no mapa. O pife, como também pode ser chamado, é uma flauta tocada na transversal que possui 6 orifícios para a digitação e 1 para o sopro. No Brasil, os pifes eram originalmente feitos de materiais encontrados nas matas, como bambu, ossos ou taboca, que é um tipo de taquara muito comum na região Nordeste. O tamanho do pífano varia de acordo com a sua afinação. Em média, tem entre 25 e 45 centímetros. Com um processo de fabricação bem artesanal, a localização dos furos é feita com a ajuda dos dedos e uma espécie de régua de fabricação caseira. Os furos são feitos com ferro quente. Tradicional do Nordeste do Brasil, os pífanos são uma adaptação das antigas flautas indígenas. Com a chegada dos portugueses e a forte influência africana, os pífanos brasileiros foram sendo adaptados até o formato atual. Às vezes, o som do pife lembra o cantar dos pássaros. Podemos até dizer que é um som da floresta. Apesar de existirem instrumentos similares ao redor do mundo, o pife é uma manifestação cultural tipicamente brasileira. Simbora pro forró? Bom, muito legal o som da flauta de pífano, né? Nós vamos retomar a aula que vem a partir dela. Veremos também um pouco mais sobre a banda de Caruaru.
nessa aula eu vou aproveitar aqui esses segundos que restam para deixar na tela as instruções e os materiais para fazer a flauta de êmbolo, caso não tenha dado tempo de você copiar lá no meio da aula. E nós já vamos encerrar na sequência, por isso eu já quero me despedir. Até logo, até semana que vem.